se nós temos os ângulos alfa e beta e desejamos encontrar o terceiro ângulo diretor, você utiliza a identidade trigonométrica, que diz que o cosseno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de beta mais o cosseno ao quadrado de gama é igual a 1. É o teorema de Pitágoras, né? Então, nós temos alfa e beta, queremos o gama. Então, isolaremos o gama e o alfa vai para o segundo membro e o beta também. Extraímos a raiz quadrada de ambos os membros. Então, vamos ter aqui no segundo membro a raiz de 1 menos cosseno ao quadrado de alfa menos cosseno ao quadrado de beta. E agora usamos a função arco cosseno, que é o cosseno elevado a menos 1. E agora nós vamos colocar aqui os valores de alfa e beta. Então, 1 menos cosseno de alfa. O alfa é 60 graus. Agora note que é ao quadrado. Eu aqui vou precisar colocar um parênteses para fazer na calculadora. É assim que você tem que fazer. Menos, agora a mesma coisa, o cosseno de beta. Cosseno de beta, o beta é 70 graus. Mas é ao quadrado, né? O cosseno ao quadrado. Então você precisa colocar parênteses e o cosseno de 70 ao quadrado. E ainda a raiz quadrada é desse pacote todo. Eu vou colocar um colchete aqui. E fecharei as chaves aqui. Então, na calculadora, nós vamos fazer isso aqui e obter o resultado. Como é que faz na calculadora? Bem, vou usar a calculadora do Windows, limpe a tela. A função trigonométrica é no final, é ao final. Então, vou pôr essas chaves vermelhas. A raiz quadrada é ao final também, mas depois desse colchete verde. Então, vou abrir esse outro colchete. Agora vai 1 menos, abre um parênteses, tem 3 parênteses abertos. Coloca os 60 graus, trigonometria, cosseno. Fecha esse parênteses azul, faz o ao quadrado, menos. Agora você abre esse parênteses azul, põe os 70 graus. Trigonometria, o cosseno. Aí fecha o parênteses, faz o ao quadrado. Estou aqui. Agora eu vou fechar esse colchete verde. Depois de fechar o colchete verde, eu vou aplicar a raiz quadrada, porque nessa calculadora a raiz é depois que você faz o pacote. Então, raiz quadrada. E agora eu vou fechar as chaves, que é esse aqui, esse colchete último. E agora eu vou no cosseno a menos 1. Você vê na trigonometria, segunda função, second, 2nd, segunda função. E o cos a menos 1 apareceu. E aí dou igual. 37 graus, essa é a resposta. Então aqui, eu esqueci de falar, quando aparece o cosseno e o bolinha aqui embaixo, quer dizer que está em graus. Então aí 37 graus, 37,28, 54, 88, 37 graus. Então agora que eu tenho o terceiro ângulo diretor, que é o gama, para escrever o vetor na forma cartesiana é muito fácil. O vetor, ele é a componente x, que é o módulo multiplicado pelo cosseno do ângulo alfa, isso é na direção do i, mais a componente y, que é o módulo do vetor cosseno do ângulo diretor beta, na direção j, que é o y, mais agora f cosseno de gama, que é a componente z, na direção k. E é só colocar o valor aí do módulo do f e dos respectivos ângulos diretores coordenados. O f, 220.
cosseno o ângulo diretor alfa, que é 60 graus. Na direção do I, mais, agora novamente 220, cosseno do ângulo diretor beta, que é 70 graus. Na direção do J, mais agora o F, 220 newtons, cosseno do ângulo diretor gama, que é 37 graus. Isso é na direção do Z, direção K. E agora é só fazer o cálculo. Deixa eu levar a tela um pouquinho para cima. Então a calculadora agora vai nos ajudar. Você pode fazer 220, multiplica e você põe 60, trigonometria, o cosseno. Cosseno de 60 é meio, dá o igual, olha lá. 220 vezes cosseno de 60 graus, 110. Porque cosseno de 60 é meio. Então dá 110 e 110 na direção X. Agora o próximo. Limpa a tela. 220. Multiplica, põe o ângulo, 70 graus, aí trigonometria, cosseno, esse é o cosseno de 70. Aí igual, então agora o produto com o cosseno deu 75, então mais 75J. E agora o último, limpe a tela, 220 multiplica 37, trigonometria, cosseno, e dá o igual 175,699, 176K. Coloque o vetor entre chaves e a unidade aqui fora. Prontinho, está aí o vetor na forma cartesiana. O Fx é 110, o Fy é 75 e o Fz é 176. E uma força de 83 newtons atua horizontalmente sobre um bloco de massa 260 kg que está parado. O coeficiente de atrito entre o bloco e a superfície horizontal é 0,33. Qual é a aceleração desse bloco? Bem, esse 0,33 deve ser o atrito já cinético, porque se for o estático, a gente não sabe, teria que ter os dois, o cinético e o estático. Como pede a aceleração, vamos utilizar como sendo o cinético. Vou até fazer um desenho ilustrativo. Aqui está a superfície horizontal, o bloco e a força que atua aqui sobre esse bloco. Logicamente que esse bloco tem a força-peso, que vai pressionar o bloco, fazendo surgir assim a força normal. E nós temos aqui o atrito, força de atrito. Logicamente que a força de atrito atua aqui no contato entre o bloco e a superfície, mas como estamos na dinâmica do ponto material, colocamos tudo no centro de massa, centro de gravidade do bloco. Aqui vamos adotar como referência o eixo X na direção do movimento, para a direita. E o eixo Y, você pode pôr para cima ou pôr para baixo, eu vou colocar para cima. E vamos então fazer primeiramente o peso do bloco. A massa do bloco é 260 kg. Você pode usar o peso como 260 kg força? Pode, mas não deve, porque aqui tem aceleração. Então eu tenho que fazer o peso realmente em newtons. Então mg 260 multiplicado pelo 9,81, isso vai dar quanto? Bem, vamos utilizar aqui a calculadora científica do Windows mesmo para fazer o cálculo. 260 times, quer dizer, multiplicado 9,81, dá quanto? 2.550,6, 2.551, 2.551 newtons é o peso. Agora, para fazer o equilíbrio de forças no eixo Y, para encontrar a força normal, porque a força normal ela é obtida fazendo o equilíbrio de forças na direção normal, que faz 90 graus a superfície de contato. Porque a força normal mede o aperto do bloco contra a superfície. Então, nós temos no eixo Y a força normal
e temos também o peso P. A força normal e o peso P somados, porque o somatório tem que dar zero. Para dar zero, um é positivo, outro é negativo. Qual é a convenção de sinais adotada? Positivo é para cima. Então, quem está positivo é quem está apontando para cima, a força normal. Quem é negativo é quem está apontando para baixo, contrário à convenção de sinais que foi positivo para cima. Moral da história, a força normal vai ser igual ao valor da força-peso. E a força-peso já calculou 2.551 newtons. Com a força normal calculada, você vai calcular a força de atrito, que é o coeficiente de atrito multiplicado pela força de contato, a força normal. O valor do coeficiente de atrito foi dado no problema, aqui 0,33. E a força normal, acabamos de fazer o cálculo, 251. Vamos usar a calculadora para que nós obtenhamos o valor da força de atrito. Limpe a tela, 0,33 multiplicado por 2.551, isso dá 841,83, 842 newtons. Então aqui está a força de atrito. E agora nós vamos aplicar a segunda lei de Newton na direção do movimento. Então é o eixo X. Some as forças em X e iguale a massa vezes a aceleração. Novamente é uma equação vetorial. Qual a convenção de sinais? Positivo é para a direita, então não esqueça de colocar positivo é para a direita. Quais forças atuam no bloco no eixo X? Temos aí a força de atrito e temos a força F. Isso tem que dar a massa vezes a aceleração. Agora, quem é positivo? Bem, quem é positivo, quem apontar para a direita. Então, positivo vai ser a força F. E a força de atrito aponta para a esquerda, é negativo. Para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. Nós queremos aí calcular a aceleração. Então, a força de atrito, vamos pôr o valor, que está aqui, 842. A força F foi dado no enunciado, que está aqui o valor, 83 newtons. Vamos pôr aí 83. E igualar com a massa do bloco. A massa do bloco é, aqui está aqui, 260 kg. E obteremos a aceleração. Você fala, professor João Carlos, vai dar negativo? Sim, quer dizer o quê? Ué, simplesmente que o bloco está perdendo velocidade, está sendo desacelerado. Vamos fazer a conta aqui, ó. 83 menos 842. Isso dá menos 700 e quanto mesmo? Agora eu não peguei aqui o valor aqui, olha lá, 759. Toda vez que eu escrevo aqui, apaga a calculadora. E 759 e é 260 vezes a x. Vamos passar agora então dividindo esse valor aí do 260. Vai ficar aqui, olha lá, o menos o 759 e o 260 vem para o denominador. Então a aceleração AX vai dar menos quanto? Bem, vamos fazer a conta aí. Limpe a tela. 759 dividido por 260, 2,92 metros por segundo ao quadrado. O bloco está, portanto, perdendo velocidade. A força de atrito está ganhando da força F. Vamos até refazer essa figura, porque essa força de atrito está maior do que a força F, olha lá, mais comprida. Olha lá, força F um pouquinho menor, não, bem menor, né? 83 e aqui 840. Então é essa a ideia, vai perdendo velocidade, uma hora ele vai parar. Dá para usar a cinemática para fazer esse cálculo, inclusive, correto?